João Fernandes, quantas obras estão reunidas nesta exposição? Esta exposição reúne cerca de 80 obras de Picasso e de vários artistas espanhóis que pela primeira vez saem do Museu Reina Sofia. São obras que marcam uma história da arte do século XX sobre a qual ainda há muito a conhecer. Picasso é muito conhecido e a sua sombra foi como uma luz, neste caso, como uma estrela, um sol que iluminou as obras de muitos outros artistas que agora temos a ocasião de mostrar nesta exposição, nos seus diálogos e confrontos. A exposição ela tá dividida em 8 módulos. Quais são e qual é a importância de cada uma delas? A exposição está dividida em vários módulos que permitem uma aproximação a vários capítulos da obra de Picasso. Desde a questão das variações na obra de Picasso, em que Picasso aborda um tema e produz toda uma série de variações, como na música acontecem sobre esse mesmo tema, até, por exemplo, a obras que podem incidir sobre questões muito determinadas, como aquelas que o levaram a trabalhar de uma forma muito particular a Guernica. Por exemplo, o monstro que aparece na Guernica, ou o Minotauro, na figura do touro, com toda a sua energia, vitalidade, estão representadas, por exemplo, aqui por um conjunto de desenhos que são desenhos preparatórios da própria Guernica. A Guernica hoje é uma obra que não pode viajar, mas há todo um conjunto de desenhos preparatórios que marcam o pensamento e o trabalho que Picasso na altura fazia enquanto fez a Guernica. Picasso não fazia apenas a Guernica, produzia incessantemente. E é esse Picasso como o grande produtor que aqui aparece. Ao mesmo tempo, também a relação de Picasso com os artistas do seu tempo e a relação de Picasso com os artistas que vieram depois dele, porque Picasso, na verdade, deixa uma via láctea para todas as suas variações e para todas as suas formas de abrir novas possibilidades para a arte, estão apresentadas noutras salas da exposição, onde se reúnem obras de artistas espanhóis como Juan Gris, por exemplo, que foi um grande pintor cubista do seu tempo, ou se avança até obras de artistas que marcaram a arte espanhola, mas também a arte internacional. Por exemplo, artistas como Oteiza estão representados nesta exposição. Oteiza é um artista que, por exemplo, foi muito importante para a arte concreta brasileira, quando as suas esculturas foram apresentadas na Bienal de São Paulo, na década de 50. A exposição, então, nos seus vários capítulos, vai desdobrando estas relações entre a obra de Picasso e a obra dos artistas seus contemporâneos e também os artistas posteriores que se lhe sucedem. Acho que você já explicou bastante nessa resposta sobre os outros artistas, mas assim, além de Picasso, quais são os artistas mais importantes que estão na exposição hoje? Sabe que todos os artistas têm uma importância. Há uns que são mais conhecidos do que outros e por vezes a forma ou o modo que faz com que um artista seja mais conhecido do que outro nem sempre é dependente da obra, é dependente de outras circunstâncias. Por exemplo, Picasso habitou Paris durante toda a sua vida e foi obrigado a fazê-lo porque teve que se exilar da ditadura de Franco. Picasso pintou a Guernica para protestar contra a ditadura de Franco e contra um massacre que na Guerra Civil Franco, com a ajuda da aviação nazi, perpetrou sobre a cidade de Guernica, que foi destruída completamente. Ora, acontece que isso deu uma centralidade a Picasso e o facto de viver em Paris, uma da capital das artes na história do século XX, tornou-o muito conhecido. Outros artistas como o Miró, que também tiveram essa relação direta com Paris, ou como Salvador Dalí, são também extremamente conhecidos. Há outros artistas que são muito pouco conhecidos, mas que têm uma importância muito grande aqui na exposição. Por exemplo, há uma escultura maravilhosa de um artista como o Ángel Ferrante, que surge aqui na exposição, que será uma grande surpresa para todas as pessoas. E uma obra como essa, por exemplo, foi muito pouco vista, porque o artista ficou em Espanha, e ao ficar em Espanha, a Espanha ficou isolada do mundo com a ditadura de Franco. Esse isolamento fez com que os seus artistas tivessem muito pouca possibilidade para que as suas obras circulassem internacionalmente. E por isso, essas obras são menos conhecidas, o que não quer dizer que não sejam relevantes. Pelo contrário, esta exposição procura resgatar do esquecimento internacional todo um conjunto de artistas que têm obras extremamente importantes e que agora se podem ver no contexto da relação com a obra de Picasso. Eu dei uma passadinha por lá e tem muito romantismo, né? Qual que é a importância de difundir esse romantismo pelo mundo?
Sabe que Picasso é um artista que, abrindo novas possibilidades para a arte no século XX e criando novas formas de fazer arte, foi também um clássico que dominou toda uma cultura que lhe era anterior. E então aquilo a que pode chamar romantismo relaciona-se com uma interpretação da figura humana e uma representação da figura humana num contexto muito particular. Essa relação da figura humana com o quadro, com representações de contextos que podem indiciar a tristeza, a solidão, etc., que podem ser associados ao paradigma romântico, encontra-se, por exemplo, nos períodos azul e cor-de-rosa de Picasso, mas também vai tocar toda uma pintura figurativa espanhola que na sua época se produz. Picasso é um filho do seu tempo, mesmo que tenha inventado um tempo novo para ele e para a sua obra. Quanto tempo que São Paulo vai ter o privilégio de ter a exposição aqui? A exposição vai ficar aqui até julho e depois passará para o Rio de Janeiro, onde será possível visitá-la até outubro. A exposição será, assim, uma exposição que demora o tempo suficiente para todos aqueles que possam confrontar-se numa ocasião única com estas obras, muito raras de ver fora da coleção do Reina Sofia, aqui tenham a oportunidade de as encontrar. Com efeito, estas obras muito pouco viagem e uma quantidade de obras como estas nunca viajou em conjunto a partir das nossas coleções. Mas com a história que existe entre São Paulo e Picasso, Picasso sempre quis que a sua obra Guernica viesse a São Paulo e com isso conseguiu inclusivamente convencer o Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, que nessa altura tinha a obra nas suas coleções, para que deixassem a obra vir à Bienal de São Paulo em 1953. Essa relação particular entre São Paulo e Picasso é celebrada também nesta exposição. Tenho certeza que é uma grande honra para todos os paulistanos. Vocês têm uma expectativa de público esperado aqui na exposição? O Brasil supera todas as expectativas de público que nós temos na Europa acerca de uma exposição. É muito bonito ver a curiosidade, o entusiasmo e o interesse com que as pessoas acorrem às exposições quando temos a ocasião de apresentar as nossas coleções no Brasil. Isso aconteceu noutras exposições que tivemos o privilégio de apresentar aqui e agora mais uma vez o confirma. Não lhe saberia dizer números porque os números ficariam sem dúvida aquém daquilo que vão ser. Com tanta arte não tem limite de idade, né? Qualquer um pode vir visitar a exposição? Sim, sabe que muitas vezes o melhor público para a obra de arte são mesmo até as crianças, porque não estão condicionadas por uma educação que as ensina a ver só de uma maneira. A principal forma de abordar uma obra de arte é termos a disponibilidade suficiente e a curiosidade para nos confrontarmos com a novidade que a obra de arte representa. E às vezes uma criança é muito mais generosa que um adulto porque está menos condicionada pela educação, está menos formatada, está menos domesticada. Muito obrigada.